pilares do templo se moveram com a presença deles. And these holy seraphims hushed up. E estes santos serafins se silenciaram. Angels quit singing. Os anjos pararam de cantar. Lying in the presence of God singing, holy, holy, holy. They shut up. Voando na presença de Deus cantando, Santo, 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 eles se calaram. Deus os abençoe, irmãos. 1 Pedro, capítulo 4, versículo 17. Porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. E se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus? E se o justo apenas se salva, onde aparecerá o ímpio e o pecador? Grande Criador, dê-nos mais um pouco desta palavra, Senhor. Já tivemos uma boa palavra distribuída, mas eu creio que o Senhor tem mais um pouco e este povo tem paciência para isto, Senhor. Estamos vivendo aqui nesta terra é para isso, para ouvir Sua palavra. Ajuda-nos, tira todo espírito errado, crentes birrentos, invejosos. Tira esses espíritos de cada um de nós. Faça nós sermos agradecidos pelo que os outros são, pelo que os outros têm. Em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar, pastor. Desobedientes ao Evangelho. A mensagem A Brecha. Vou passar por mais outros parágrafos conhecidos. Parágrafo 41. Esta é a última tradução. E quando os selos forem rompidos e o mistério for revelado, desce o anjo, o mensageiro, Cristo, colocando seus pés sobre a terra e sobre o mar, com arco-íris sobre sua cabeça. Agora recordem, este sétimo anjo está na terra no tempo de sua vinda. Creio que tem coisas que a gente só tem que aprender, ser agradecido a Deus, ter que aprender isto. Por muito tempo, as pregações eram dirigidas a um futuro. O sétimo anjo estará na terra no tempo da sua vinda. Mas não foi a tradução correta. E agora, Goiânia corrigiu a tradução com o inglês e temos esta tradução correta agora. Este sétimo anjo está
na terra no tempo da sua vinda. Então não é questão do irmão Branham vir e estará na vinda de Cristo, mas era que irmão Branham estava naquele tempo como sétimo anjo no tempo de sua vinda. Essa é a vinda do Filho do Homem. Essa é a vinda do anjo forte, que é Cristo. Nesse tempo, o sétimo anjo estava de pé na terra. Amém? Agora vou partir para a deidade. A brecha 136. Quando eu digo a brecha, você já sabe que esta nova tradução, a brecha 136. Então veja você, Jesus era Deus. Ele não era a terceira pessoa, quarta pessoa, segunda pessoa. Ele era a pessoa, ele era Deus. Veja, ele era Deus Emanuel. Deus desceu de sua glória, revelou a si mesmo. Não é bonito isto? Agora você pega a mensagem de um teólogo que viveu nos dias do irmão Branham, ele diz Jesus a segunda pessoa. Bom, com quem você vai ficar? Com Josué. Quem é o Josué? William Branham. Estamos ficando com ele. Nós já pregamos isso, estudar nos pastores Josué, é porque só através do Josué que pode vir os Josués. Se não tivesse o pastor Josué, não viria os Josués. Então nós estamos hoje vendo que o pastor Josué, William Branham, já ensinou isto. Então, quem que você vai ouvir? Se você não ouvir o pastor Josué, William Branham, ele não vai perdoar a sua rebelião, porque o meu nome está nele. Parece que é uma sequência, né? Mas esta é a verdade. Eu não tenho que ouvir outra pessoa. Eu tenho um Josué para me ouvir. Vocês não têm que ouvir outra pessoa. Se vocês tiverem um Josué para vocês ouvirem. Mas se não tem, vire um ou faça o que deseja. Mas eu tenho um Josué. E eu desejo ser um dos Josués, que a igreja precisa para poder ensinar estas coisas. Ele não era a terceira pessoa, a quarta pessoa, a segunda pessoa. Bom, isso daí já devia bastar. Mas eles são um grupo de gente estudada, formada. Eu não sou contra, eu tenho o irmão Leônidas aqui, professora, esposa dele, a irmã ali, é a irmã Aline, você? Aline, você, Cíntia. Então, as pessoas estudadas, temos o irmão Lorival, temos o irmão José Luiz Pimenta. Não estamos contra o estudo. O contrário está porque as pessoas estudadas não ouvem a Deus. Aí estamos contra. Mas nós temos pessoas em nosso meio também estudada, formada, está muito além de mim com respeito à formatura. Eu sou de 4º ano, mas eles estão aqui ouvindo. Não estão opinando, estão ouvindo. Eles sabem que é verdade. Deixa eu prosseguir aqui. Então não tem que ouvir outro homem, você tem que ouvir o William Branham. Não é ouvir quem andou com o William Branham, que não fala o que o William Branham falou. Se ele não fala o que o William Branham falou, o William Branham diz, Jesus não é a terceira, não é a segunda pessoa, ele é a pessoa, quer dizer, não existe outra. Se você escuta um homem que diz que o William Branham falou
que ele poderia ser a segunda, você vai ser enganado porque você quer. Você está numa terra de Abirão, de Coré, de Datã. Não foi Josué que repartiu essa terra da dualidade da segunda pessoa. Não foi Josué. Foi quem andou com Josué, que também não era Caleb. Que o Caleb que andou com Josué, diz o próprio irmão Branham, que Caleb são aqueles que são fiéis ao lado de Josué. Se eu sou um dos pastores Josué, que Deus tenha misericórdia, se eu sou um deles, então você nesse ministério tem que se pôr ao lado dele e ouvir ele, ouvir aquilo que é pregado. Agora, se não sou, procure um Josué para você. Com o pastor Moisés cheio de leis, de sinais, você não vai no rápido. Você pode curar câncer, paralítico, pode fazer um movimento grande, que T.L. Osborne faz mais do que você. Outros homens ali dos Estados Unidos faz mais do que qualquer um de nós. Mas não tem luz da mensagem do Josué do dia, que foi William Branham. Eles viveram nos dias do Josué, mas eles quiseram ser alguma coisa. Esse foi o problema. 137, a brecha. Esse foi o que cumpriu o requisito. O irmão Branham estava falando da história, é uma história de Butch Cliburn, aquele grande e lindo hino, desceu de sua glória, eterna história, meu Deus e Salvador veio, e Jesus foi seu nome. Nascido numa manjedoura, para os seus um estranho, um homem de tristezas, lágrimas e agonia. Oh, que condescendência! Nos trazendo redenção, quando no mais escuro da noite, nenhuma esperança em vista, Deus, gracioso, cuidadoso, colocou de lado seus esplendores. Deus, não um filho, Deus, humilhando-se para alcançar e salvar a minha alma. Oh, como eu amo, como eu adoro, meu alento, meu sol, meu tudo. O grande Redentor tornou-se meu Salvador. O grande Criador tornou-se meu Salvador. E toda a plenitude de Deus habitou nele. Esse foi o que cumpriu o requisito. A graça produziu a pessoa de Jesus Cristo. E nós encontramos este livro agora. Deus estendeu sua tenda. Veio de Deus para se tornar um homem. Ele mudou seu curso de todo-poderoso para ser um homem. E se você, pela obediência, você vai aprender isso, que vai ser mudado o seu curso de mortal para imortal. Tomar a forma de homem, para que assim ele pudesse morrer para redimir o homem. Espere até que o vejamos, quando não há ninguém digno. E João chorou, e o ancião disse, já encontramos o digno, pode parar de chorar. É o leão, ele venceu, ele é digno. Amém. 139, a brecha. E Deus, o Criador, de espírito desceu e se tornou homem, a fim de que pudesse tomar nossos pecados sobre si, pagar o preço e nos redimir a Deus novamente. Aí está o Redentor. Amém? Não tem nenhuma discussão com isso. Vou discutir que Deus é 2 ou 3, quando Josué diz que ele é um. Quem discute são os Abirãos, os Corés, os Datãs. Estes é que vivem discutindo. Eu não tenho que discutir. Quero ler para você também
o parágrafo 75, o primeiro selo. E então vem 7 trovões misteriosos que nem mesmo estão escritos. Isto é certo. E eu creio. Eu queria que vocês tivessem a luz que a gente conseguiu alcançar. Que o irmão Branham, enquanto pregou o primeiro selo, ele leu e ele diz: e então vem 7 trovões misteriosos que nem mesmo estão escritos. Isto é certo. Depois você toma a mensagem de 64, 65, ele diz que já estava escrito. Se você voltar para a mensagem, aquelas capítulo 4, 5 de Apocalipse, você vai encontrar ele dizendo a mesma coisa. Ele já sabia disto ali, mas para revelar o selo, ele tinha que falar o que está na Bíblia. E o que estava na Bíblia não está escrito. Mas ele disse, depois de tudo revelado, ele disse, está na Bíblia, porque não pode aumentar nem diminuir. Os 7 trovões não é uma mensagem à parte, que um outro pregador vai trazer. 7 trovões não é um livro à parte que alguém vai escrever e adicionar à Bíblia, como eles pensaram nos dias do irmão Branham. O irmão Branham diz, não pode aumentar nem diminuir esta palavra. Já está tudo revelado lá. E os 7 selos mostraram o que eram os 7 trovões. O desvelar de Deus, 273 a 278. Então, eu creio. Josué está falando. E eu também creio. Amém? Se você não tem um pastor que crê nisso, ele não é Josué. Ele pode ser qualquer tipo de pastor. Ele pode ser um Datão, um Abirão, um Coré. Mas ele não é Josué. Porque aqui está. E eu creio, diz o profeta, que através destes 7 trovões será revelado nos últimos dias, a fim de reunir a noiva para a fé de rapto. Se Branham creu, o Josué do dia creu, eu também creio. Se vocês estão ligados ao Josué, vocês crerão da mesma forma. Já pensou vocês no meu ministério, eu crendo no ministério de Josué, eu podendo ser um dos Josués, porque eu não sou o único, mas um dos Josués, até que apareçam mais, como vai aparecendo de pouco a pouco, mas tem que haver um. Mas se eu creio nesse Josué, e vocês são membros do ministério que crê em Josué, vocês descansam. Você sabe, não tenho que fazer mais nada, eu só tenho que crer. Estou sossegado, estou descansado. Se você não tem um pastor Josué, e tem um que discute com o pastor Josué, que quer dar uma mentalidade melhor ao pastor Josué, se fosse para você dar uma mentalidade melhor, Deus não tinha escolhido a Josué, tinha escolhido você. Deus não tinha escolhido Branham, teria escolhido outro. Deus não teria me escolhido, teria escolhido outro. Amém. Eu creio, porque com o que temos neste momento, agora o irmão Branham era pregador de cura divina. Irmão Branham expulsava demônios, curava enfermos em nome de Jesus Cristo. O irmão Branham está dizendo na revelação dos selos, é o Josué falando aqui. E eu vou acompanhar esse Josué. Olha o que ele diz, porque com o que temos neste momento, agora, nós não seríamos capazes de fazê-lo, de ir no rápido. Com o que temos, o irmão Branham curando enfermos, expulsando demônio, fazendo um grande trabalho no seu dia, sendo Josué do dia. Ele diz, com o que temos, ainda não podemos fazer este rápido. Não podemos subir. Agora, vai qualquer um de nós achar que nós temos um donzinho de cura divina, ou de qualquer outra coisa, ou de sabedoria, ou que entendemos mais, aceitamos mais, recebemos mais do que Branham recebeu? Não. E aí depois você vai aos membros, eles receberam mais do que o Josué recebeu? Sabe o que vocês devem ser? Deve ser o Caleb. Então que você não encontra o seu lugar
que fica ao lado do Josué é o Calebe. Então esse povo que não ficou ao lado do irmão Branham, não foi nem Josué, não foi Calebe, não foi Moisés. Eles têm mais ações de Datã, Abirão e Coré, porque são contrários ao que o Josué estabeleceu. Josué diz e sempre pregou que Jesus e o Pai foram a mesma pessoa. Aí vem um outro e diz: não, Jesus é outro. O Pai sim é Deus, mas Jesus é outro. Branham diz que não. Branham diz que Jesus e o Pai foram a mesma pessoa. Amém. Isso é muito bom. Aí está algo. Devemos avançar em direção a algo. Nós dificilmente podemos ter fé suficiente para a cura divina. O irmão Branham, o que o irmão Branham era? O irmão Branham tinha fé suficiente para a cura divina, mas ele se punha no meio porque ele também precisava dos trovões. Irmão Branham precisava, ele estava pregando os trovões, precisando dos trovões. Eu estou pregando os trovões, precisando dos trovões. Você está ouvindo os trovões, precisando dos trovões. Aleluia. Nós dificilmente podemos ter fé suficiente para a cura divina. E aí vai chegar um de nós, eu já tenho. Eu vou pregar cura divina, porque a cura divina vai levar esse povo no arrebatamento. Não leva. Branham diz que não. Nem com o ministério ungido que o William Branham tinha no seu dia, aquela cura divina não levava o povo no arrebatamento. A cura divina é penhor da ressurreição. A cura divina não é para levar ao arrebatamento, é penhor da ressurreição. Se não tem cura divina, não tem ressurreição. Se eu não creio em cura divina, eu não creio em ressurreição. Mas eu creio em cura divina, então eu creio em ressurreição. E eu não creio numa ressurreição que está longe. Eu creio em uma ressurreição que já aconteceu, porque eu tenho o penhor. Eu tenho a cura divina, eu tenho o penhor. Eu tenho a mensagem revelada, eu já tenho o penhor. Praticamente aquilo é meu. Amém. Nós temos que ter fé suficiente para sermos mudados no momento e sermos tirados desta terra, para que esta classe de mensagem que nós ouvimos hoje, esse tempo que ouvimos, esta classe de mensagem é para poder trazer esta fé de rápido a nós, para sermos mudados. Nós temos que ser mudados e sermos tirados da terra. Quando você começar a perceber que você foi mudado, aí falta ainda ser tirado da terra. É uma boa coisa ser mudado, mas tem que ser tirado da terra ainda, para completar tudo isso daí. Nós estamos caminhando desta forma, nós estamos ouvindo a mensagem, nós sabemos que ela é verdade, nós caminhamos com esta fé, que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Amém. Agora, se você não foi mudado, você sabe de uma coisa, que é difícil ser tirado da terra. Primeiro tem que ser mudado. E há uma mudança, eu quero te levar a uma mudança que Paulo diz: o mortal se revestirá do imortal. Bom, mas eu quero te levar a uma mudança antes do mortal se revestir do imortal. Existe uma mudança, esta é a mudança. Quando você sabe sobre o selo revelado, você sabe o novo nome, quando você sabe o que são os trovões, você tem uma mudança, é você que não percebe. Abraão também não percebia isto. A hora que ele chegou lá em Gerar, no capítulo 20 de Gênesis, a coisa aconteceu. Ele não percebia. Ele já tinha trato com Sara: diga que eu sou seu irmão, eu digo que você é minha irmã. Mas a hora que chegou lá, Abimeleque viu Abraão moço, Sara moça, e já mandou prepará-la para ele deitar com ela. Então, que coisa tremenda. Tem coisas que, se Deus não entra em cena para poder livrar, não tem pastor que livra, não tem Abraão que livra. O Abraão ainda jogou a mulher nas mãos do rei, mas Deus foi lá e fez ele dormir.
porque ele não podia tocar naquela mulher. E muita gente que precisava Deus fazer eles dormir, para não tocar nessa igreja, para não tocar nessa Sara. Porque hoje ela não é Sarai. Sarai está na primeira e segunda etapa, sem mudança de nome. Esta é a Sarai, é a contenciosa. Mas esta daqui, que crê no pastor Josué William Marion Branham, ela não é Sarai, ela é Sara, ela é princesa. E quando chega a este ponto, Deus faz as pessoas dormir, para não tocar em nós. Sabe o que é? Elas morrem, para não tocar em nós. Mas quem é? Boas pessoas, é um Abimeleque. A Bíblia mostra que ele era gente boa, ele era justo. Mas uma turma de injustos, de gente corroída pela incredulidade, pela ignorância na revelação da palavra, como pode Deus fazê-los dormir? Deus vai deixá-los acordados para serem julgados por aquilo que ouviram e não creram. Antes do Isaac aparecer, que é Jesus vindo para nos arrebatar, antes do Isaac aparecer, Abraão já tinha novo nome, Sara tinha novo nome, e eram transformados. E aquela transformação ainda levou Abraão a mentir. É isso que eu quero que você entenda. Uma transformação antes da transformação. Eu tenho que alcançar que eu sou nova criatura, que eu nasci de novo. Essa é uma transformação aqui, para eu depois alcançar a outra transformação, que é do mortal para o imortal. E depois outra coisa, seremos tirados da terra. Amém? Glória a Deus. Bom, estas coisas só pode ser boa porque veio do profeta. Então, nós temos que ter fé suficiente para sermos mudados no momento e sermos tirados desta terra. E depois de algum tempo, o Senhor permitindo, descobriremos onde está escrito. Deixa eu tomar isso aqui para você também, que é bom para te ajudar. Porque tem coisa que nós não obedecemos, porque somos desobedientes aqui ao Evangelho. Desobedientes ao Evangelho. Alguém diz, não, eu obedeço os 4 Evangelhos. Desobediente ao Evangelho é cada Evangelho. Paulo diz, pois não me envergonho do Evangelho de Cristo. Paulo estava pregando o Evangelho naquele dia. Era o principal Evangelho. E Paulo diz, eu não me envergonho deste Evangelho. Você sabe que você está crendo hoje um Evangelho como Paulo estava pregando naquele dia. Ele não envergonhava. As pessoas não aceitavam este Evangelho. Paulo mesmo, quando era Saulo, tinha o velho nome, como muitos irmãos eleitos ainda estão na primeira e segunda etapa, que são Saulos. Mas eles têm que encontrar com essa coluna de fogo, eles têm que encontrar com esta revelação, eles têm que encontrar com este selo revelado, com esses trovões revelados. O dia que eles encontrar, eles vão cair cego, para poder levantar, mas levantar enxergando agora. Mas primeiro, para você aprender a largar de perseguir, fica cego. Foi isso que aconteceu com Saulo. E agora Deus diz, você não pode continuar com esse nome é muito bom para um rei e até para um perseguidor, mas para um crente genuíno não é bom. Saulo não, certo? Não é bom Saulo. Então vamos mudar isso. Agora você vai chamar Paulo. Aquilo ali já mostra uma mudança de nome. Você encontrou com Deus, tem que mudar. Agora, eu não vou chamar outro tipo de Osmar. Eu tenho que mudar. Hoje é a fé. Aquilo que Deus deu foi para mudar a fé. Eu tenho uma fé a vida toda e eu sou um cristão. Mas como um cristão, eu creio na minha salvação. Eu creio em cura divina. Eu expulso o demônio. E eu falo línguas estranhas. Prego o Evangelho.
Mas isso não adianta ainda. Eu preciso de uma mudança. Eu preciso de uma mudança de nome. E a mudança de nome dá nos 7 trovões, quando foram revelados. Dentro dos 7 trovões estava revelado o novo nome. Primeiro selo, 132, aí é da primeira tradução. Creio que é 268, 266 desta outra tradução, do primeiro selo. Deixa eu encerrar um pouquinho que eu tenho para você aqui agora, porque tem hora que a pessoa é desobediente. Desobediente a quê? Desobediente ao Evangelho. Você pode pregar, desobedece. Eu não queria nem entrar muito nisso, mas o marido fala, a mulher não escuta, não obedece. O pastor fala, a igreja não obedece. Deus fala, a igreja não obedece. Você pensa, se fosse Deus eu ouviria. Não. O rico também pensou. Sabe o que o senhor deve fazer, pai Abraão? Manda o Lázaro ir lá na minha casa, avisar meus irmãos, porque eu devo ter uns 5 incrédulos que nem eu, uns 5 duros de coração, igual eu mesmo. Então, manda ele lá, para poder salvar meus irmãos. O pai Abraão diz, não, eles não ouvirão. Ouvirão sim, pai Abraão. Se eles virem alguém ressuscitar dos mortos, eles ouvirão. Pai Abraão voltou a dizer, eles não ouvirão nem que alguém ressuscite dos mortos. Não tem jeito. Deus pode falar, eles não ouvem. Se Deus mandasse o William Branham na terra ressuscitado, eles não creriam nele outra vez. Eles não creriam que ele revelou os selos. Alguém diz, eu creria. Se Deus mandasse, a Bíblia diz que não, porque quando você não crê, quando o homem prega, quando está escrito na Bíblia, quando Moisés escreveu e eles não creem, quando nós temos livro do profeta e não crê, então Deus nem se preocupa em trazer a ressurreição de um morto para poder revelar isso para você. Ele não vai fazer isso, ele não fez lá atrás, ele mostrou que não deve fazer. Porque você não crê, já nasceu desse jeito. Você é formado ignorante no assunto da revelação do Evangelho de Deus pregado no seu dia. Já nasceu para aquilo, não tem jeito. Alguém diz, bom, então, Deus que faz eu perder, não é Deus. Deus via que você ia ser teimosa com o marido. Deus viu que você ia ser teimosa com ele. Deus viu que você ia ser teimosa com o pastor. Deus já viu tudo isso. E Deus viu que você ia ser obediente ao seu marido e ouviria. Deus viu que você obedeceria o Josué do dia que ele estivesse usando. E Deus viu que você obedeceria a ele. Por isso ele te escolheu, ele te predestinou. Amém. Glória a Deus. Desobedientes ao Evangelho, desobedientes à deidade que o irmão Branham pregou. São desobedientes. Procura na Bíblia agora quais são os filhos da desobediência, se são filhos de Deus. Caim também era bonito, Caim também ofertava, fazia culto bonito, muito mais bonito do que o culto de Abel. Mas ele era uma semente da serpente. Tem muita gente que faz cultos bonitos, floridos, muito bonito. O povo pula, o povo grita, o povo dança. Eles dizem, olha que beleza, olha a unção caindo, olha a unção caindo. E você vai procurar aquilo na Bíblia, você vai encontrar em Caim. Você vai encontrar em Balaão, você vai encontrar em Judas Iscariotes, no anticristo e no povo que rejeitou a mensagem do profeta, que foram os pentecostais. E agora o povo que rejeita a terceira etapa, que são o povo da mensagem do profeta. Não sou melhor que ninguém. Se Deus fez eu ver, o que eu vou fazer? Depois que Deus abre o olho da gente, não tem jeito, ele abriu mesmo. Você sabe qual é o problema? Muitas vezes no casamento, do encontro com o rapaz, com a moça, é quando abre os olhos. Depois que abre os olhos, aí não fica sem homem, não fica sem mulher mais.
abrir os olhos, e depois que você entra em contato com a palavra, aquilo abre seus olhos, não tem jeito mais. Então, não tem jeito, agora eu quero essa palavra, eu quero ela. E agora não é trocar de palavra ou qualquer palavra, não. Já tem uma palavra estabelecida. Isso é para gente eleito. Amém. 73, a semente da divergência. Eu vou ler só o finalzinho. Enquanto estava lendo, eu senti bem. Então deixa eu ler esse pedacinho. Falando a respeito daquilo, você nem mesmo recebe a mensagem do dia. Falando de divergência, falando dos pentecostais, que ele estava falando também, que rejeita a palavra em seu dia. Ele diz, eles nem mesmo recebem a palavra do dia. Você receber a palavra do dia hoje é receber essa revelação que estamos pregando. Você diz, eu creio no irmão Brana, mas tem tanta gente que crê em Jesus, não adianta nada. Se crê em Jesus não adianta nada, e crer no irmão Brana também não. Não é crer no irmão Brana, é viver o que ele pregou aqui, ó. Não é crer em Jesus, é viver o que Jesus mandou viver. Os demônios creem em Deus e estremecem, mas são demônios. Então não adianta você dizer, eu creio no profeta, eu creio na mensagem. O problema é a mensagem do dia. Você pode até dizer que crê no que eu estou pregando, mas se você não obedece, você é um filho da desobediência. Quem não obedece é filho da desobediência. Não porque eu estou pregando, mas porque você mesmo sabe que isso daqui está escrito. E quando está escrito, foi vindicado pelo Espírito Santo. E você precisa aceitar ou você perecerá. Sempre apontando ao que Deus irá fazer. Eles são assim, Deus já fez, Deus vai fazer isso. E Deus já fez. E eles estão apontando, Deus vai fazer. E ao que Ele tem feito. E ignorando o que Ele está fazendo. Então não há nenhum bem nisso. Você dizer, Deus fez, Deus vai fazer, mas Deus está fazendo e você não está vendo. O povo dos Estados Unidos não adianta nem falar mais. Deus fez, porque quando Deus estava ali fazendo, ainda saiu gente dali de dentro do tabernáculo, crendo que o Pai é um e o Filho é outro. E William Branham disse que o Pai e o Filho são a mesma pessoa. Eu estou tocando nisso porque só pode ser um filho da desobediência para falar contra o que o irmão Brana falou. Não pode ser um Caleb. O Josué falava o que Moisés falava. Quando Moisés foi sair, o Josué recebeu uma comissão. Se ele fosse fiel a Deus, então Deus daria para ele o que ele deu para Moisés. E Josué foi fiel. E o povo diz, se você for fiel, assim como Moisés foi, nós estaremos com você. Sempre assim, tem que ser fiel àquilo. E como já foi dito, não é fazer certo tipo de milagre, cura divina, voltar ao pentecostalismo, quando o irmão Brana, dizendo que ele que trouxe o verdadeiro dom de cura divina na terra, diz, com isso não pode ir. Se quando o irmão Brana não podia ir, quanto mais esses dons que existem hoje, que nem genuínos são pessoas teimosas que vão na frente do povo e tentam iludir o povo. Quantos que trabalham psicologicamente com as pessoas e derrubam as pessoas, e as pessoas, uma grande coisa está acontecendo, derrubando. E depois vão falar que é o Espírito Santo. O Espírito Santo levanta. Ele não derruba, ele levanta. Ele pode derrubar você como um pregador teimoso, aí te derruba. E se não for um Saulo com eleição, ele nem te levanta mais. Não adianta você pensar no que Deus irá fazer. Você está ignorando o que Ele está fazendo hoje. Nós temos gente aí que diz, não deveria nem citar, né? Que diz que
que tem algo melhor para entregar para o povo. Por que não entrega, gente? Traz isso para mim também, eu quero isso. Eu quero esse algo melhor. Me traz aí, porque tudo que é bom eu gosto. Traz algo melhor. Traz aí. Ó, só língua. E tem gente que crê ainda, são iludidos naquilo. Não tem vindicação. Pregadores sem vindicação para pregar, estão pregando. O mundo está cheio deles. Obreiros sem vindicação para ser obreiros. Cantores sem vindicação de ser cantores. Tem uns que cantam que ainda dá vontade. Para, irmão, canta mais não. Será que ao cantar, eles não percebem que estão tudo errado, tudo fora do ritmo? Ah, mas é para Jesus. E você acha que Jesus gosta dessa coisa estragada? Mal cantada, mal feita? Sabe quem Deus gosta de ouvir? Eram aqueles que tinham dons no Velho Testamento. Eles tinham dons para poder cantar, para tocar. Eles tinham dons. A gente tem que ter dons, gente. A gente escuta, porque os irmãozinhos são muito bons. Você escuta assim, mas meu Deus do céu, o que é isso? Que hora que vai acabar isso? Vai acabar depressa? É pequeno ou é jornal? E talvez porque a gente escuta, os irmãozinhos ficam, oh, glória a Deus, cantei um hino bonito para Jesus. O pastor deve ter gostado. Ou se você canta feio, você tem condição de gostar daquilo? Você é péssimo em escolha. Eu sei quando eu canto errado, quando eu canto feio, quando eu falo feio. Eu quero falar assim mesmo, quero cantar assim mesmo. Vai feio mesmo, desafinado. Não, fica no seu lugar. Deixa as pessoas que sabem cantar, cantarem. Deixa as pessoas que têm dons para tocar, para cantar. Tem dons. Você foi feito para outra coisa. Será que não entende isso? Não adianta nem temar. Você tema, você fica patinando ali, ó, patinando. Não muda daquilo, não muda. E sabe, o nosso defeito é que nós temos gente por perto de nós que diz, ó, você cantou bonito. Sabe que deveria ter falado para nós? Falou, irmão, não canta mais não. Aí ele vai para casa triste, ela vai para casa triste. Eu não gostei daquele irmão lá, não. Falou a verdade para eles. Gente, quem não gosta de um hino bonito? Quem não gosta de um hino bem cantado? Agora, Deus não. Deus recebe de qualquer coisa. Não recebe não, irmãos. Deus não recebe não. Nem pregação de qualquer jeito. Tem que ser a palavra do dia para Deus parar, ouvir. Ou se vocês não são Deus, para parar, ouvir. Oh, mas é duro esse discurso. Mas é verdade. Você para e escuta aquela mensagem. Amém? Amém. Pai Celestial, te damos graças, Senhor, pela oportunidade de ouvir sua voz, ouvir sua palavra, saber que ela é verdade. Pode ter outro pregando, Senhor, ela é verdade. Não precisa ser somente eu. Se tiver outro pregando a mesma coisa, ela é verdade. É outro pastor Josué, dos pastores Josués, que o seu profeta disse e pediu em oração ao Senhor, dá-nos pastores Josués. Senhor, há muito tempo o Senhor tem despertado a gente para pregar esta mensagem, para chegar até o lugar certo, para passar por Jericó, e que são essas denominações, e tirar o eleito, a Raabe dessas denominações. Jericó quer dizer lugar de maldição, e onde não tem a palavra revelada do dia, é um lugar de maldição. E as pessoas não entendem isso, Senhor. Ajuda-nos
a saber que isso é verdade. Doa em quem doer, mas é verdade, Senhor. É a sua palavra. O Senhor tirou uma Raabe, o Senhor tirou este povo, porque Raabe é um tipo do verdadeiro crente, disse o teu servo Josué, nesse dia final, William Branham. Estamos certos disto, Pai. Ajuda-nos a manter nossa vida no seu altar e ser uma bênção para a glória do seu precioso nome. Amém, Senhor. Amém. Há sempre alguém que não provou o grande amor do meu Senhor. Porém eu sei, bem certo estou, que Ele está sempre ao meu redor para me guiar. Ao meu redor Deus quer estar. Ao meu redor para me guiar com seu amor tão puro e bom. Ele está sempre ao meu redor para me guiar. Posso perder todos meus bens e um bom amigo me faltar. Pode, meu Pai, me abandonar. Ele está sempre ao meu redor para me amparar. Ao meu redor Deus quer estar. Ao meu redor para me guiar com seu amor tão puro e bom. Ele está sempre ao meu redor para me guiar. Não sei contar o que senti quando Jesus me redimiu. Desde então eu descobri que Ele estará ao meu redor quando eu partir. Ao meu redor Deus quer estar. Ao meu redor para me guiar com seu amor tão puro e bom. Ele está sempre ao meu redor para me guiar.